Dia 5 de junho, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Seja um pacificador. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los, em vez de descartá-los, sempre que houver um desacordo, uma mágoa ou um conflito. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da restauração de relacionamentos. Como você foi moldado para ser parte da família de Deus, e o segundo propósito de sua vida na Terra é aprender a amar e a se relacionar com as pessoas, promover a paz é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver. Promover a paz não é evitar conflitos. Fugir de um problema fingindo que ele não existe ou ter medo de falar nele é, na verdade, covardia. É por isso que precisamos orar, pedindo a direção contínua do Espírito Santo. Pacificar também não é acalmar. Sempre desistir, agir como capacho e permitir que os outros sempre o atropelem não era o que Jesus tinha em mente. Somos chamados para ajustar os nossos relacionamentos uns com os outros. Embora seja muito mais fácil permanecer em silêncio enquanto os outros à sua volta prejudicam a si próprios e aos outros com alguma prática pecaminosa, essa não é a atitude de amor a ser tomada. Poucas pessoas podem contar com alguém que as ame o suficiente para dizer-lhes a verdade. Por isso continuam em caminhos de autodestruição. Fale a verdade ao seu próximo, afinal, no corpo de Cristo estamos todos ligados uns aos outros. Mas lembre-se, as suas palavras devem ser ditas em amor. A frase de hoje é: o propósito que Deus tem para você é mais forte do que qualquer problema que esteja enfrentando. Lendo mais uma vez: o propósito que Deus tem para você é mais forte do que qualquer problema que esteja enfrentando. Então essa mensagem de hoje é o dia 156 de 365, a leitura bíblica de hoje é 2 Coríntios capítulo 2, e a palavra-chave de hoje é restauração. Essa mensagem de hoje nos fala para sermos pacificadores. Então, a mensagem fala: seja um pacificador. Um pacificador é alguém que procura manter a paz com todos, mas também é aquele que procura fazer a reconciliação entre pessoas. Um pacificador não é aquele que fica em silêncio, que engole todos os tipos de sapos e não fala, não posiciona uma pessoa que está sendo agressiva, violenta, mas é uma pessoa que coloca os limites com equilíbrio. Coloca os limites dizendo: ei, você não pode partir para a agressão, existem limites naquilo que você está fazendo. Isso você não pode falar. Aqui é a minha casa. Você não vai falar com gritaria,
Você não vai falar berrando aqui dentro. Aqui dentro nós temos uma comunicação de respeito e consideração. Falar num tom mais forte, dizendo: você não vai falar isso aqui, porque aqui não é o lugar de falarmos dessa forma. Não é o lugar de grosserias, não é o lugar de agressividade. Elevar o tom para colocar as pessoas que estão no seu caminho desrespeitando você. Isso não é ser uma pessoa agressiva. Muitos cristãos pensam: deixa ele falando, deixa ela falando, deixa ele gritando, deixa ela gritando. Não. Você pode levantar o tom e dizer: você não pode falar dessa forma comigo, porque você quer o respeito e eu também exijo o respeito. Você precisa se posicionar. Quando o pastor Júnior Rostirola coloca aqui na mensagem que Jesus não ensinou ninguém a ser capacho, ele está dizendo isso. Você não foi feita para engolir todos os tipos de sapos. Existem sapos que nós temos que engolir. Existem situações em que a sabedoria vai dizer: agora é um tempo de engolir esse sapo, deixa a pessoa falar. Mas existem momentos em que, quando a pessoa começa a abusar, extrapolar os limites, você precisa recompor o ambiente. Você precisa dizer à pessoa, uma pessoa que vive passando dos limites o tempo todo, é necessário que você coloque um ponto para que essa pessoa entenda que você é um pacificador, que você é uma pacificadora, que você é uma pessoa que anuncia Jesus, que você busca paz, mas que você sabe e entende o seu valor. Então não tenha medo de colocar um ponto e um posicionamento nas pessoas. Posicione-se. Diga: eu sou cristão. Eu não sou um capacho. Eu sigo a Jesus, mas você não tem o direito de falar dessa forma comigo e com ninguém. Diante de pessoas abusivas, tóxicas, agressivas, irreverentes, que vivem fazendo piadinhas e sendo desonestas, desonrosas, desrespeitosas, você deve se posicionar. Então, lendo aqui: seja um pacificador. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Nós poderíamos usar esse versículo e trazer um destaque para a primeira parte. A primeira parte desse versículo diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então nós, nessa primeira parte, Deus enviou Cristo para derramar o seu sangue na cruz, para que nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados. Nós somos pecadores. Somos mentirosos, arrogantes, orgulhosos, invejosos, irados, às vezes criamos contendas. Cada pessoa tem o seu ponto fraco, cada pessoa tende mais para um ou outro tipo de pecado, mas o fato é que todos nós somos pecadores. Então, era necessário que houvesse alguém que nos pudesse levar até Deus. E Deus preparou o caminho para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. Deus, olhando do céu e vendo que todos estavam mergulhados no pecado, enviou o seu único filho Jesus para que morresse por nós na cruz. E Deus, quando olha para nós, que aceitamos a Cristo, vê a marca do sangue dele em nós. E essa marca do sangue nos justifica dos pecados. E com isso, Deus abriu o caminho para nós estarmos com Ele. Toda pessoa que aceita Jesus recebe a marca do sangue de Jesus na sua vida. E a marca do sangue de Jesus mostra para Deus que nós fomos justificados dos nossos pecados. É por isso que devemos ir a Cristo, porque é Cristo que é o caminho que nos leva até Deus.
Deus preparou para nós e preparou para si o caminho de restauração e de reconciliação entre Ele e a humanidade. Essa é a primeira parte do versículo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Agora vem a segunda parte do versículo. E ele nos deu o ministério da reconciliação. Então, o primeiro propósito da nossa vida é amar a Deus, honrar a Deus, louvar a Deus, com tudo que somos, com tudo que temos e com tudo aquilo que viermos a nos tornar. A nossa vida é para louvar e glorificar a Deus. A nossa vida é para Deus. Agora, e disso, de sermos de Deus, existe um segundo ministério, um segundo propósito, que está aqui na segunda parte desse versículo. E ele nos deu o ministério da reconciliação. Quando falamos de ministério, ministério fala a respeito de atribuições. Um ministério tem tarefas, coisas, deveres a serem realizados, há coisas a serem cumpridos. Então, nós temos esse ministério. Se somos de Deus, então somos chamados para manifestar o perdão e a glória de Deus para alcançar pessoas para Deus. E alcançamos as pessoas para Deus mostrando que somos de Deus, sendo pacificadores, sendo pessoas que carregam a paz. Imagine que uma pessoa diz, eu estou com Deus, mas a pessoa vive o tempo todo em ansiedade, ou a pessoa vive o tempo todo emburrada, ou a pessoa vive o tempo todo ranzinza, ou a pessoa vive o tempo todo em tristeza, dizendo assim, ó vida, ó azar. Então, onde está a glória de Deus sobre a vida dessa pessoa? Claro que o cristão passa por alguns momentos de vale. Existem momentos da vida do cristão em que ele pode passar por uma intensa tristeza, em que ele precisa de tratamento, em que ele precisa receber o consolo, o conforto, a consolação. Mas a Bíblia mostra que essas fases na vida do cristão são momentâneas. Até mesmo a história do homem que mais sofreu, que foi Jó, ele não teve o sofrimento dele por toda a sua vida. Ele passou por situações terríveis. Ele era um homem muito rico, ele perdeu tudo que ele tinha. Ele era um homem que tinha 10 filhos. Os 10 filhos dele morreram num único dia. Ele era um homem que tinha saúde, e a Bíblia fala que ele ficou sem saúde e ele não tinha nem os dedos para se coçar. Ele precisou pegar cacos de telha para que ele pudesse coçar o seu próprio corpo. Ele tinha 3 amigos que poderiam chegar a ele e dizer palavras boas. E a Bíblia mostra que os amigos dele, quando ele estava em situação terrível, ficaram apontando o dedo e dizendo, você pecou e você esconde alguma coisa errada na sua vida. Mas, no final, Deus justifica esse homem e diz que ele era um homem íntegro, que ele era um homem reto, que ele era um homem sincero, e Deus restaurou a vida dele. Então, longe de dizer que o cristão sempre vai passar só por momentos de alegria e ele não pode ter um dia mau. Sim, o cristão pode ter um dia em que está ansioso com alguma questão, alguma fase da vida em que passa por uma ansiedade, sim. Um dia em que está ranzinza porque aconteceu alguma coisa que não está sabendo como lidar. Mas, no meio de todos esses desafios da vida, é preciso sempre pensar, se você está hoje, de repente, passando por uma situação que está deixando você um pouco ranzinza, pensando, como eu vou resolver isso? Eu tenho que resolver isso com essa pessoa? A mensagem de hoje, seja um pacificador, é uma mensagem que diz, pense, como que eu faço para lidar com essa situação?
a mensagem de hoje, seja um pacificador, é dizer: essa pessoa já tem abusado demais da minha paciência. Essa pessoa precisa receber uma palavra que coloca um ponto nela, que posiciona ela, que mostra para ela: opa, eu sou um cristão, mas eu não sou um capacho que você pode vir aqui e dizer o que você quer. É preciso colocar um ponto nas pessoas abusivas, narcisistas, tóxicas, egoístas. Colocando um ponto nessa pessoa, você não está errando, você não está pecando. Você pode dizer para a pessoa com amor: você precisa de Deus para parar de tratar as outras pessoas com desonra, com desrespeito. Você que é pai, você que é mãe, que tem de repente um filho ou uma filha que está passando do limite. Às vezes você fica em silêncio pensando: eu sou um cristão, eu sou uma cristã, eu não posso fazer isso. Você deve fazer isso. Você é pai, você é mãe. Você tem o dever de educar o seu filho e dizer: acabou, aqui é o limite seu. Aqui é o seu limite. Você vai me respeitar porque eu sou seu pai. Eu sou a sua mãe. Você tem que apontar, posicionar-se e dizer qual é o limite dentro da sua casa, dentro do seu local de trabalho, dentro da sua empresa. Tem pessoas que são donas de negócio e engolem sapos de colaboradores que se aproveitam quando eles percebem que você que é o dono, você que é a dona do negócio, é cristão e é cristã e quer manter a paz e pensa e entende que a paz é ficar quieto e dizer assim: eu não posso demitir essa pessoa porque essa pessoa precisa do trabalho, imagine que eu vou fazer isso. Se a pessoa passa dos limites, você tem que demitir a pessoa. Você não tem que tolerar tudo aquilo que dizem a você. Você é um cristão, você é uma cristã. Você não é uma pessoa que foi colocada para ser um capacho para que as outras pessoas passem por cima de você em todo momento. Se o Espírito Santo, se você sente no coração de Deus, fique em silêncio. Existem alguns momentos em que Deus toca no nosso coração e diz: fique quieto. Fique quieto. Mas Deus fala muito claramente no coração: não fale nada. Se você sentir isso no seu coração, muito forte, obedeça a voz do Espírito Santo. Deus sabe como vai fazer, a hora que vai fazer para resolver essa situação. Mas se você tem passado por uma situação de abuso, em que a pessoa fica o tempo todo passando por cima, então é tempo de você posicionar essa pessoa. E é tempo também de você se posicionar. Não tolere abusos. Não tolere. Nem mesmo você que é esposa ou você que é marido e que está dentro do seu casamento e de repente o cônjuge, seja o marido ou seja a esposa, de repente, por alguma situação, começou a passar dos limites. É tempo de falar com amor, dizendo: vamos para a reconciliação? Vamos para a restauração? Vamos para o nosso joelho? Vamos falar com Deus? Vamos pedir um aconselhamento pastoral? Se preciso for, a ajuda de um profissional, um psicólogo, uma psicóloga, não há problema algum em contar com as pessoas que estudam para tratar a respeito desse assunto. Um médico, de repente? Mas não deixe que as situações passem dos limites, a não ser que o Espírito Santo toque no seu coração e dê uma ordem muito clara e direta: fique quieto, fique quieto. Mas se a pessoa está abusando e passando do limite, é tempo de você se posicionar. Fale com amor, fale em amor, mas não tenha medo de elevar o tom e dizer: ei, aqui é o seu limite. O respeito é o limite. Coloque um limite naqueles que estão passando demais dos limites com você. Você não foi chamado para ficar engolindo todos os sapos e ficar o tempo todo calado e quieto
e pensando que você tem que tolerar isso. Eu vou compartilhar aqui a história de uma irmã. Ela ficava sempre ajudando uma pessoa. E ela ajudava, e ajudava, e ajudava. E essa pessoa sempre dizia assim: a sua ajuda não me ajuda, porque você me trouxe um pão, mas eu queria uma carne. Isso é só um exemplo, mas era algo assim. Ela trazia uma ajuda efetiva e ele dizia assim: você fala que é cristã, mas você não me ajuda como eu quero que você me ajude. E aí, um certo dia, ela chegou na igreja e ela estava muito triste e dizendo: mas estou me esforçando demais para fazer o máximo para ajudar essa pessoa, mas essa pessoa hoje veio e foi mal, muito, muito, muito mal educada comigo. E aí nós falamos para essa irmã que se a pessoa passa do limite, é necessário colocar um ponto final. Então a questão ali dessa irmã era a seguinte: essa pessoa ficava o tempo todo dizendo: você é cristã, e se você é cristã, você tem que dar tudo para mim. Então não deixe que as pessoas abusem de você. Não permita, veja, essa irmã estava se sentindo culpada. E pelo que ela relatou, ela ajudava bastante essa pessoa. Mas a pessoa era sempre ingrata. A pessoa ficava o tempo todo reclamando e era ingrata, ingrata, ingrata com ela. Então, é necessário que você saiba se posicionar. Depois do aconselhamento, ela entendeu. Ela já estava fazendo o papel dela de cristã. Ela já estava ajudando e bastante a pessoa. Então ela conseguiu entender: eu já estou fazendo o meu papel. Não deixe que algum abusador diga para você: você fala que é cristão, você fala que é cristã, mas você está me dando só isso. Opa! Eu já estou fazendo o meu papel. Não deixe que exploradores, abusadores, e às vezes esses abusadores são os irmãos, são pessoas da família que estão apontando o dedo para você e dizendo: diz que é crente, mas não ajuda como pode. Você já está fazendo a sua parte. Então, não deixe, não fique abatido, não fique abatida com abusadores. Tenha confiança de que, se você está fazendo o que Deus está mandando você fazer, o seu coração sente paz, você está cumprindo o seu papel. Não deixe pessoas explorarem a sua fé e dizerem: você é crente, você tem que fazer mais. Porque tem pessoas que, se você deixar, elas vão querer que você tire tudo que você tem e dê para elas. E depois que você não tiver mais nada, elas vão para trás do outro e atrás do outro. Porque elas são preguiçosas, sanguessugas e exploradoras. E você não foi chamado para ser capacho de ninguém. Você foi chamado para ser um pacificador. Você foi chamada para ser uma pacificadora, não uma pessoa que não entende o seu papel. Então entenda o seu papel de restauração e de trazer as pessoas para Deus e de colocar um ponto final e de limites naqueles que estão extrapolando os limites. Agora, se Deus disser a você claramente: fique quieto, fique quieta, você sentir um toque no coração, o Espírito Santo põe um toque muito forte, dizendo: não fale. Nessa hora você não fala. Porque se o Senhor está mandando não falar, Ele sabe como Ele vai resolver a situação. Esse é o momento de você dizer: Senhor, me mostra o que o Senhor quer fazer desse relacionamento, dessa situação, o que o Senhor quer de mim. O Espírito Santo vai conduzir você. Você vai sentir, perceber o que Ele quer que você faça. Então a mensagem: seja um pacificador, mas entenda que você não foi chamado para que os outros passem por cima de você. Você é um cristão, você é uma cristã.
Você é um pacificador, você é uma pacificadora que restabelece relacionamentos. Um último ponto aqui é, com parentes principalmente, aprenda a perdoar. Porque muitas vezes, entre as pessoas mais íntimas, entre famílias, as pessoas se sentem na liberdade de dizer coisas que não diriam para as pessoas de fora. E algumas pessoas pensam, você nunca falaria isso para alguém de fora, está falando para mim, que sou da sua família? Mas é justamente no campo da intimidade que as pessoas falam o que não deveriam falar. É dentro do relacionamento, o marido com a esposa, o pai com o filho, a filha com o pai. É dentro de casa que muitas vezes as pessoas revelam e falam aquilo que está passando no coração delas. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos ser tratados. Todos nós precisamos aprender, estamos aprendendo. Então, posicionar e falar para o seu filho, olha, esse ponto aqui, nós precisamos conversar, você está passando do limite, você não está tendo paciência, você não está tendo tolerância, você está sendo invejoso com seu irmão, você está sendo invejosa com sua irmã, você está sendo preguiçoso nesse ponto, você deveria estar fazendo isso e não está. Então, uma conversa em amor pode ajudar a todos para que exista um crescimento na fé, no aprendizado, na caminhada cristã, na caminhada em família, na caminhada na direção de Deus. Então, voltando aqui, lendo mais uma vez, a frase de hoje é: o propósito que Deus tem para você é mais forte do que qualquer problema que esteja enfrentando. Então, Deus tem um propósito no meio dos problemas, e o propósito é maior do que o problema. O problema pode estar aí na frente para ser resolvido. E às vezes, o abusador, ele é colocado no seu caminho para ensinar você a se posicionar. Então, todos os problemas, aquilo que parece o problema, Deus tem um propósito por trás daquilo. Então, o propósito que Deus tem para você é mais forte do que qualquer problema que esteja enfrentando. Então, a palavra-chave de hoje é restauração. Perdoe, ame, converse, dialogue, se posicione, se você precisa se posicionar em relação a alguém ou em relação a algum ponto. Agora eu faço um convite a você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Como nós lemos na mensagem de hoje, a primeira parte do versículo fala que Deus trouxe Jesus para nos reconciliar com Ele mesmo. Então, como nós dissemos na mensagem, Deus enviou Jesus para que Ele desse a sua vida e pelo sangue dele nós fôssemos justificados dos nossos pecados. E aqui na tela você está vendo a oração de confissão. É uma oração em que você confessa, reconhece que precisa de Jesus, que precisa aceitá-lo como Senhor da sua vida para guiar você e como seu Salvador. Ele é Salvador dos nossos pecados. Então, quando você aceita Jesus, você recebe o perdão dos seus pecados e você se torna filho de Deus, filha de Deus, e Deus entrega a você na hora o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Nós temos o Deus Pai, o Deus que está no céu, o Criador. Nós temos o Deus Filho, que é Jesus, que veio nessa terra e deu a sua vida por nós, entregou o seu sangue para nos perdoar os pecados e nos reconciliar com Deus. É por Jesus que nós temos o caminho de sermos filhos de Deus. E quando nós aceitamos a Jesus e nos tornamos filhos de Deus, Ele nos dá o Espírito Santo. Ele coloca o próprio Espírito dele em nós para nos trazer direcionamento, e o Espírito Santo é que fala e nos ajuda no dia a dia até chegarmos na eternidade. Então, se você ainda não fez essa oração, para que você esteja reconciliado, reconciliada com Deus, é preciso crer no coração que Deus
enviou Jesus e que Jesus morreu, deu a vida por nós e Deus o ressuscitou dos mortos. Esse é o primeiro requisito para estar no caminho de Deus. Aceitar que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio e derramou o seu sangue para perdão dos nossos pecados e que ele foi ressuscitado por Deus. É preciso crer que ele ressuscitou dos mortos e está do lado de Deus. E o segundo requisito é confessá-lo, dizer: Jesus é o Senhor da minha vida. Eu aceito a Jesus. Então aqui na tela, essa oração de confissão é para fazer esse segundo requisito. O primeiro requisito é você crer no coração. Deus enviou Jesus. Jesus morreu pela minha vida. O sangue dele perdoa o meu pecado e me restaura e me reconcilia com Deus. E eu sei que Deus o ressuscitou dos mortos e ele está à direita de Deus, ali intercedendo pela minha vida. Esse é o primeiro requisito. E o segundo é dizer: eu aceito, eu quero isso para mim. Então aqui na oração de confissão, nós vamos fazer isso agora. Você pode ligar o seu coração a Deus e fazer essa oração. Faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. O livro da vida é o livro que está no céu, onde estão os nomes de todos os que aceitam a Jesus. No dia do juízo final, quem estiver com o nome nesse livro herdará o reino dos céus. Esse livro é como registro de nascimento. Aquele que aceita Jesus, ele tem o seu nascimento no reino de Deus. Vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por essa palavra. Te agradecemos, Senhor, por essa palavra que nos mostra qual o chamado, qual o ministério que o Senhor tem para nós. E o primeiro ministério é que nós tenhamos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E o segundo ministério é que nós tenhamos paz com todos. Então eu peço que o Senhor hoje derrame sabedoria e graça para esse teu filho e essa tua filha que precisa posicionar alguém que está sendo abusivo, que está sendo abusiva. Eu peço que o Senhor venha derramar graça, força, autoridade, disposição e sabedoria para trazer o limite, para que esse abusador e essa abusadora não tenha mais espaço no caminho desse teu filho e dessa tua filha. Eu peço que o Senhor venha derramar clareza para que esse teu filho, essa tua filha, não passe mais por nenhum tipo de abuso que não tem que passar. Que o Senhor agora venha colocar um ponto final nessa situação pelo nome de Jesus. Eu peço que o Senhor venha abençoar esse marido, que ele receba paciência com relação à esposa que tem passado por uma crise, por uma situação difícil nesse tempo, por algum motivo, por alguma razão, seja no trabalho, seja na família dela, que o Senhor venha trazer paciência e força para que possa passar por esse momento, por essa etapa, em nome de Jesus, e que o Senhor abençoe também os casais, derramando entendimento, conciliação, reconciliação, perdão, amor no coração, pacificação, em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe as famílias, aqueles que têm irmãos com quem não falam há muitos anos, porque em algum Natal, em algum feriado, em algum jantar ou almoço de domingo ocorreu alguma coisa. Deus, o Senhor sabe o que aconteceu e o Senhor é aquele que restaura as famílias. E eu peço que o Senhor venha trazer restauração hoje em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer o perdão no coração desse pai com relação ao seu filho, desse filho, dessa filha com relação aos seus pais. Que o Senhor venha remover os bloqueios que tomam conta da vida das famílias, entre as pessoas do lar e da casa. Que o Senhor agora derrame sabedoria sobre o teu povo para que eles consigam dialogar e consigam perceber as suas fraquezas e consigam entender onde precisam crescer e melhorar para que a paz possa reinar dentro do lar. Faz assim para a glória do Pai, do Filho
do Espírito Santo. Derrama saúde sobre os que estão enfermos e doentes, derrama cura para aqueles que estão nos hospitais, derrama consolo para aqueles que estão em luto ou para aqueles que estão com algum parente em algum hospital em estado grave ou até terminal, e abençoa aqueles que estão com parentes em prisões, que o Senhor agora derrame a salvação para essa pessoa que está na cadeia, que receba a palavra de Deus pelos seus missionários e que possa sair de lá completamente transformado para a glória do teu nome, transformada, que o Senhor agora realize a tua obra e complete aquilo que o Senhor tem para fazer na vida de cada pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Dê glória ao Pai por Ele ter enviado Jesus. Jesus traz a boa notícia para nós de reconciliação com Deus. Dê glória ao Filho, a Jesus, por Ele ter dado a vida dele por nós. E dê glória ao Espírito Santo porque Ele está nos acompanhando, Ele está nos ajudando, Ele está presente, nos orientando para o caminho de Deus. Agora, entrando na leitura bíblica, a leitura bíblica de hoje é 2 Coríntios capítulo 2. Coríntios eram as pessoas, aliás, são as pessoas que nascem na cidade de Corinto. Corinto é uma cidade que existe ainda hoje, é uma cidade que fica na Grécia. O apóstolo Paulo foi missionário na cidade de Corinto e depois que ele cumpriu a missão em Corinto, ele escreveu 2 cartas para essa igreja, para trazer orientações e para mantê-los firmes com Deus. Então, 2 Coríntios é a segunda carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, para os coríntios. Nós vamos ler hoje o capítulo 2, que nos diz assim, versículo 1: Portanto, para não entristecê-los de novo, eu resolvi não ir ver vocês. 2. Pois se eu entristeço vocês, então quem vai me alegrar? Somente vocês, a quem tenho entristecido. No capítulo 1, Paulo fala que ele estava passando por alguns momentos de tristeza. Então aqui no capítulo 2 ele fala, portanto, porque eu estou passando por alguns momentos de tristeza, para não me entristecê-los de novo, eu resolvi não ir ver vocês. Isso nos traz um ensinamento. Existem momentos na vida em que nós precisamos nos recolher. Existem momentos em que nós estamos passando por situações de vale, por situações em que estamos embaixo, por situações em que nós precisamos do auxílio de Deus. Então, nesses momentos é melhor não ficarmos em festas, nesses ambientes que nós, pela nossa tristeza, vamos acabar trazendo a tristeza para as pessoas. E Paulo, ele fala isso para eles. Eu queria ir até aí, mas eu não vou, porque eu estou passando por um momento de tristeza. Então é melhor eu ir depois. E aí no versículo 2 ele diz assim, pois se eu entristeço vocês, então quem vai me alegrar? Somente vocês, a quem tenho entristecido. Então ele está dizendo, vou poupar vocês, porque na hora que eu precisar mesmo, vocês vão estar bem para me dar uma palavra de apoio. Eu não quero tirar o estoque da alegria de vocês. Eu preciso que vocês estejam bem aí. Versículo 3. Foi por isso que escrevi aquela carta. O motivo foi que eu não queria ir e ser entristecido pelas próprias pessoas que deveriam me alegrar. Pois eu tenho a certeza de que, quando estou feliz, vocês todos também estão. 4. Eu escrevi aquela carta muito preocupado e triste e derramando muitas lágrimas. Porém, não escrevi para fazer com que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do grande amor que tenho por todos vocês. Então Paulo está dizendo, eu escrevi uma carta, eu não fui aí, mas eu contei para vocês o que eu estava passando, não para deixar vocês tristes,
mas só para vocês saberem como é que eu estou. Então eu estava dizendo assim, estou valorizando o relacionamento aqui entre os irmãos. Estou valorizando a amizade, a comunhão. 5. Mas se alguém fez com que alguma pessoa ficasse triste, não fez isso a mim, mas sim a vocês, ou pelo menos a alguns de vocês. Escrevo assim para não ser muito duro com esse homem. Dá de entender aqui nesse texto que alguém da igreja, algum homem ali, tinha desrespeitado, tinha maltratado alguém. E isso chegou ao conhecimento de Paulo. Então Paulo não quer falar aqui, foi o fulano e tal. Mas ele está dizendo, olha, eu fiquei sabendo, se alguém aí fez o mal para vocês, não fez para mim. Fez para vocês aí. 6. Basta o castigo que a maioria já deu a ele. Então nós vemos aqui que as pessoas deram uma disciplina para essa pessoa. Paulo não fala quem que era essa pessoa, mas a igreja já tinha disciplinado esse homem. 7. Agora vocês devem perdoá-lo e animá-lo para que ele não fique tão triste que acabe caindo no desespero. Veja que Paulo fala, nós lemos hoje sobre a questão de ser um pacificador, e Paulo fala, vocês já fizeram a disciplina para ele, agora é tempo de perdoar, é tempo de trazer ele de volta, é tempo de resgatar o irmão. Versículo 8. Por isso peço que façam com que ele tenha a certeza de que vocês o amam. 9. E foi por isso também que escrevi aquela carta. Eu queria pôr vocês à prova e saber se estão sempre prontos a obedecer aos meus ensinos. 10. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tenho alguma coisa a perdoar, eu acho interessante essa frase aqui. Porque quando eu perdoo, se é que de fato eu tenho alguma coisa a perdoar. Paulo está falando numa dimensão em que ele está tanto com Deus que a pessoa faz alguma coisa para ele e aquilo nem ofende ele. Ele fala de um nível mais alto. Ele fala de um nível assim, a pessoa ofendeu, mas nem me atingiu. Então aqui no verso 10, porque quando eu perdoo, se é que de fato eu tenho alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo. Ou ele está também aqui no versículo 10 dizendo, se é que a pessoa realmente passou do limite. Às vezes a pessoa falou alguma coisa e de repente ela estava certa, de repente era eu que tinha que corrigir a mim mesmo. Às vezes a pessoa fala alguma coisa para nós e somos nós que temos que aprender com aquilo que ela falou. Também tem esse outro ponto aqui nesse versículo 10. Porque quando eu perdoo, se é que de fato eu tenho alguma coisa a perdoar, às vezes a pessoa falou a verdade. E eu é que tenho que aprender com aquilo que ela falou para mim também. Então eu faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo. Versículo 11. A fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. No verso 11, ele nos ensina uma coisa. É o adversário. É Satanás que fica feliz em ver as pessoas discutindo, sem paz, tristes, ranzinzas, carrancudas umas com as outras. Então Paulo está dizendo, nós sabemos que o diabo gosta disso. Então nós não aceitamos essas discussões, esses ambientes em que não existe paz. Nós tratamos isso. Nós colocamos o perdão. Nós adotamos o perdão. Versículo 11. A fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Sabemos bem que é ele que gosta disso. Versículo 12. Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar o evangelho de Cristo, eu vi que o Senhor me havia aberto o caminho para o trabalho ali. 13. Mas eu estava muito preocupado porque não tinha conseguido encontrar o nosso irmão Tito. Por isso me despedi dos irmãos dali e fui para a província da Macedônia. 14. Mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus.
como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Olha o que ele fala aqui no 14, mas dou graças a Deus porque unidos com Cristo, quando nós estamos com Cristo, nós somos sempre conduzidos por Deus, como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Então ele está dizendo, Deus, quando você está unido com Cristo, ele sempre vai conduzir você pelo caminho certo. E aqui Paulo, ele usa uma palavra, ele fala assim, eu sou um prisioneiro. Tem uma outra versão da Bíblia que fala assim, nós somos como escravos no desfile da vitória de Cristo. Então ele fala assim, estou tão ligado a Deus que eu sou escravo do Senhor, eu sou um prisioneiro dele. Mas eu sou um prisioneiro para o campo da vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Assim como o perfume, ele exala o seu cheiro e faz que todas as pessoas no ambiente sintam aquele bom cheiro, ele está dizendo, nós anunciamos o reino de Deus e todas as pessoas podem receber esse bem, a paz que vem de Deus, a salvação, podem alcançar o reino de Deus. Versículo 15, porque somos como cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. 16, para os que estão se perdendo é um mau cheiro, que mata, mas para os que estão sendo salvos é um perfume, muito agradável que dá vida. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Então, você que é cristão, você que é cristã, que segue a Deus, que segue a Jesus, se de repente você chegou em um ambiente e de repente você ouviu a frase, lá vem o crente, fedeu, tá cheirando mal, porque tem pessoas que são assim com cristãos. Então, não se chateie com isso. Para essas pessoas que vão se perdendo, o cristão é motivo de abominação para eles. Eles dizem, esse daí é um crente, essa aí é uma crente. Não se ofenda com isso. As pessoas que vão pelo caminho da perdição, para elas, falar a respeito de Deus é um mau cheiro. Então, se você já passou por isso, não se ofenda. E entenda que Deus dá o livre-arbítrio. As pessoas escolhem o caminho que elas querem seguir. Existem os ímpios que querem ir pelo caminho da perdição. Versículo 17. Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou. E por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade, na presença dele, como mensageiros de Cristo. A palavra sinceridade é a qualidade de sincero. Qualidade de sincero, sincero vem de sem cera. Sem cera é não colocar cera no vaso que está trincado. Então, quando um vaso está trincado, as pessoas colocam a cera para esconder a trinca. Mas quando você enche aquele vaso com água, aquela água escorre pela rachadura. A cera não impede que a água se perca. Então, nós somos como vasos na mão de Deus. Se nós escondemos os nossos pecados e não confessamos, Deus quer nos encher de água limpa, Ele quer nos purificar. Então nós não somos purificados. Nós precisamos confessar os pecados e deixar o nosso vaso sem cera. Então sermos sinceros. Quando pecamos, devemos dizer, Deus, eu pequei. Eu falei o que não devia, olhei o que não devia, fiz o que não devia, confessando e dizendo, Deus me ajuda que eu não faça mais isso. Então Paulo está dizendo, nós anunciamos a mensagem com sinceridade. Aqui no caso específico, havia pessoas que estavam pregando, mas por interesses. E Paulo, sabendo que essas pessoas estavam passando pelas igrejas, ele alerta a igreja, dizendo, olha,
Existem pessoas que estão pregando por outros motivos, por negócios, mas nós estamos pregando com sinceridade, estamos pregando a verdade a vocês. Esse é o texto de 2 Coríntios, capítulo 2. Deus abençoe a sua vida grandemente. Dê glória ao Pai, porque, mais uma vez lembrando, Ele nos enviou Jesus para nos trazer a salvação. Dê glória ao Filho, porque Jesus morreu por nós e abriu o caminho para o céu, abriu o caminho para chegarmos a Deus. E dê glória ao Espírito Santo, porque Ele está com cada um de nós, dando orientação, direção. E se você estiver com alguma dúvida sobre o que eu faço nesse assunto, fale com Deus, peça, Espírito Santo, fala, me orienta, me ajuda no aquilo que eu não sei o que fazer. Peça ajuda ao Espírito Santo e ele lhe ajudará. Deus abençoe grandemente. Amém. Excelente dia. Amém.